Para vários dos nossos reformadores, a Igreja Católica é a besta do Apocalipse. Purificaram ali os pecados, saiu purificado, é novo nascimento. Quando ele aceitou Jesus, aceitou, confessou, foi batizado. Batismo não regenera Tá ninguém, bom, então, não purifica ninguém. É a conclusão Por da isso seita. que a Igreja Adventista rebatiza as pessoas. A pessoa Não foge não, pai. Vamos ficar aqui. Desculpa que eu vou te dizer, tá? Pra mim é isso que a Igreja faz. Blasfema contra o Espírito Santo. Então vamos lá, quem é a besta? Então vamos lá. O poder papal. Vamos lá, textos. Antes a Igreja afirmava que era o Papa. Agora Qual é o igreja? poder... Não, é a mesma. Adventista. Não, Tá bom. Papal, nós estamos na mesma, né? Vamos lá. Apocalipse 17:8. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mulher, na Bíblia, segundo Jeremias 6:2, é a igreja. E prostituta, obviamente, igreja apóstata. Até aqui não temos dúvida, né? Igreja apóstata. São interpretações. Não. Não, é impossível. A Bíblia não diz isso. Não, diz. Jeremias 6:2 está dizendo assim: na profecia, a mulher é igual à igreja. Jeremias 6:2, texto bíblico. O que diz Jeremias 6:2? Jeremias 6:2. Está aí, que texto. Na profecia, a mulher é igual diz assim, à igreja. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Só diz isso. Mas eu entendo. É que como a igreja é também colocada como noiva, ou seja, uma mulher, então mulher pode ser igreja. Prostituta pode ser uma igreja. E pode ser mulher. Irou-se o dragão contra a mulher a igreja. e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Só que no Apocalipse 17, Ronan, a mulher não é a besta, ela está montada sobre ela. Mas exatamente. Pode seguir. A mulher está montada. Isso. Mulher está montada sobre a besta. Ela não é a besta, ela está montada na besta. Tudo bem, mas ali é um outro entendimento do que seria aquela mulher. Aquela mulher ali nós entendemos como a igreja que não está em pecado. Tá, por isso que ela está montada na igreja. Vamos pro tema. Vamos lá. Não, calma lá, tô chegando. Sim. Então, profecia mulher, no caso... mulher apóstata, porque nós estamos falando... Igreja apóstata. Igreja apóstata, porque nós estamos falando de quem... E a mulher, vou voltar ao Apocalipse 17:8, e a mulher que vise é a grande cidade que reina sobre as cidades. Ou seja, ela está em apostasia. Vamos lá, Apocalipse 17:9. Aqui é o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Se você pegar ali Roma... Os 7 montes. 7 montes, ok. Apocalipse 17:4. E a mulher, igreja, estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Como é que são os trajes da igreja católica, dos papas, dos bispos, cardeais? E disse-lhe, Apocalipse 17:15, e disse-lhe, as águas onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, está dizendo que essa besta viria de um local densamente povoado, porque aqui, Apocalipse 17, as águas que vistes... onde se assenta, porque são povos, multidões, nações e línguas. Ok, mais uma. Daniel 7:8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre elas subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. Se você pegar lá as 10 tribos bárbaras, 3 tribos foram erradicadas no poder papal. Quando isso aconteceu? Vou te falar aqui agora. Eliminou as 3 tribos ao subir no poder. Os vândalos, 454 depois de Cristo, os érulos, 493 depois de Cristo, os ostrogodos, 538. Se estudar a história, vai ver que bate, tá bom? Vai ver que bate. Deixa eu ver se tem mais um, só para finalizar, mas tem muitos. Aqui... Bom, e cuidarão, Daniel 7:25, e cuidará e magoará os santos do Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem mudou a lei de Deus? Tirou o sábado do catecismo, a Igreja Católica Romana. Tirou o catecismo. Mas como é que está o catecismo hoje? Está equivocado, você está equivocado. Como é que está o catecismo hoje? Nos 10 mandamentos da sua Bíblia, ele está intacto. Nos 10 mandamentos de todas as Bíblias da Terra está intacto. Como é que está no catecismo da Igreja Católica? Tira o sábado e coloca no Tira o sábado. Sim. Ponto, peraí. Mas, agora a mas conclusão. isso não quer dizer que foi a Igreja Católica que mudou essa data. Conclui a sua fala. A conclusão. Para nós, para Lutero, para Calvino, para vários reformadores, porque eu até achei estranho você não ter a mesma tecla, é a Igreja Católica. Para vários dos nossos reformadores, a Igreja Católica é a besta do Apocalipse. Isso é tão sério, que quando Martinho Lutero afixou lá as 95 teses, ele foi chamado de quê?
evangélico? Protestante. Protestavam contra o quê? Contra o catolicismo. Contra o catolicismo. Por que a gente não protesta mais? Por que os dogmas mudaram? Quem disse que a gente não Eu não estou protesta? vendo ninguém afixar teses em lugar Esse programa nenhum. faz isso quase que Concordo. diariamente. Não, eu concordo. Mas aqui a gente convida católica o tempo todo. Eu já debati Eu concordo. tantas vezes com o Ariel, já debati com outros católicos. Eu concordo e louvo a Deus por isso. Estava pensando ali fora. Mas a maioria não. Ninguém. O título está até errado, né, gente? Nós nos chamamos. Mas o adventismo também não faz isso. Enfim. Você não vê o adventista debatendo com o católico, não? Não, olha eu só. nunca vi na TV Novo Tempo, por exemplo, a igreja adventista falando contra a igreja católica. Não, vamos Você lá. vai encontrar isso nos livros adventistas. Não, mas a gente Mas prega aí- sobre Mas aí, isso. conclui aí, Ronan, para passar Não, por então seja, voltando lá para Apocalipse 14, se a igreja católica é a besta do Apocalipse, e se alguém segue os dogmas católicos, nós entendemos que essa pessoa vai receber a marca da besta. Entendeu? Pode comentar. Ok, Joaquim. Eu quero de novo, você adventista que está nos assistindo aqui, Ellen White diz que o selo da lei de Deus se encontra na guarda do sábado. Ela diz também que deve haver um sinal entre o povo de Deus e esse sinal é a observância do sábado. E ela disse que o sábado será essa pedra de toque da lealdade entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou seja, não é se o indivíduo tem o Espírito Santo ou não, é se ele guarda o sábado ou não. Agora veja, ela diz que o sábado importa em salvação. Quando você vai para Atos, capítulo de número 2, Atos 10 e tantos outros textos, a Bíblia é muito clara. E não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Esse nome não é sábado. Então, a Bíblia deixa claro que a salvação está num relacionamento pessoal. Não é assim, guarda o sábado e será salvo tu e a tua casa. Não, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então são inúmeros os textos que eu já li aqui falando sobre essa questão do sábado, que, na realidade, o selo na vida de um cristão é o Espírito Santo, e não um dia, como ensina aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, Efésios capítulo de número 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que Ellen White vem dizer que o sábado importa em salvação, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso, ele diz claramente que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Como Ellen White vai dizer que vai traçar uma linha divisória, vai ser traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Quem são os que servem a Deus? Os que guardam o sábado. Quem são os que não servem? Qualquer um que não guarda o sábado, não importa. E é interessante isso, porque ele concorda. Romanos capítulo 5, verso de número 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por quem? Não é pelo sábado, é pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, querido amigo adventista, pensa um pouco sobre tudo isso. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, essa é a verdade. Você vai ficar com aquilo que Ellen White diz ou aquilo que a Bíblia diz? Não, mas não é Ellen White, não. Eu tô usando... Esses textos que eu acabei de mencionar aqui, quem disse que o sábado é a pedra de toque entre os que servem a Deus e os que não servem? Ela não diz os que vão servir a Deus e os que não vão servir, diz os que servem. Entendi. Você crê nisso? Você crê nisso que Ellen White disse? Os que servem a Deus são os que guardam o sábado? Vamos lá, você vai entender. Você crê, não? Pera aí, vamos entender. Eu só usei a Bíblia até agora para tentar construir uma tese de que o poder papal é a besta do Apocalipse. Ponto. Ok? Eu preciso deixar bem claro o seguinte. Ronan, quando você fala do poder papal lá de Apocalipse 17, você desenvolveu bem o assunto. Só que eu falei para você que a besta... Você falou assim, eu vou mostrar quem é a besta. Aí você trabalhou em cima da mulher, mas a mulher está sobre a besta. Não, existe um texto. Então, calma aí. A mulher não é a besta naquele texto. A mulher só naquele, está... pastor. Todos os outros que eu li mostram... A mulher é a besta em qualquer texto? Não, em outros textos? Todos os outros textos que eu li mostram que... Não, veja bem. O primeiro texto diz que a mulher... Vamos pegar, apostatou. E aí... Quando que a mulher apostatou? Em Apocalipse 12, você fala? Vou voltar porque são muitos textos, já embolei aqui.
Porque o Apocalipse 17, a Apocalipse mulher não é a 17, besta, 18. ela está sobre a besta. Então, a besta do Apocalipse, para nós, é a Igreja Católica, o poder papal. Não, eu entendi. Ponto. Só que Todas quando as você for demais. trabalhar Não, isso, calma. isso. São os filhos da prostituta. Quando ela vem montada na besta, quando a mulher vem montada na besta, é porque nós entendemos que existe uma união de uma parte da igreja com o poder papal. Ok? Nós entendemos. Então, naquela circunstância, eu não posso dizer que todas as igrejas vão estar na mesma situação. Existe a mulher montada na besta, ela volta a montar, ela foi, porque a mulher, ela é a igreja, e ela foi perseguida pela igreja durante 1260 anos. Acho que nós concordamos com Pelo isso. dragão, né? Lá. Pelo dragão. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ok. E ali ela fala que ela fugiu para o deserto, Apocalipse fala que ela fugiu para o deserto, mas ela volta montada na besta. O que quer dizer isso? Então, peraí, No a nosso- mulher que foi perseguida em Apocalipse 12 para você é a mesma que volta montada na besta? É porque a mulher, porque essa mulher... Veja bem o seu argumento. Acho que nem a adventista crê assim. Não, crê. Porque O veja Rodrigo bem, Silva fala isso. a mulher que foi para o deserto lá, por que ela foi pro deserto? Porque ela foi Ela fugia, perseguida. perseguida. Por quem? Pelo dragão. Pelo dragão. Quem é o dragão? O diabo, serpente. Mas agora a mulher caiu, então? Porque lá ela é Exatamente. sustentada por Deus por 1260 dias. Exatamente. Porque, peraí, então como que uma mulher, vamos raciocinar, que é sustentada por Deus, volta montada na besta, Mas de garupa. quem disse que essa é a mesma é você. Não está no texto que é a mesma. Mas nós entendemos que é a mesma. Tá bom? A É isso. compreensão de vocês. Então- E como... Peraí, então- calma lá, mas deixa eu concluir. Concluir não, começar, né? Comecei. O ideal seria controlar o tempo, porque agora a gente está falando mais do que eu, né? Eu falo Não, muito. não, mas não. eu Você tô- falou bastante Não, já por não. É porque ele me bloco. perguntou, então, Tá bom. na verdade, quando eu fui te responder... Vai, não, fica Inclusive Ele assuntos perguntou. que não tem nada a ver, mas tudo bem. Não, mas tem. Olha só. Então, é porque nós entendemos... Lembra dos textos que você diz, que a Ellen White fala que os outros, que os outros são Babilônia, as outras igrejas... E o Filhos da o prostituta. que nós Então, pronto, agora vocês entenderam. Presta atenção, você que está nos assistindo aí, hein? Que pensa que o adventista é o nosso irmão. Eles não pensam dessa Eu sou forma. irmão de todos. Eles não pensam dessa forma. Então, entenda. Nós estamos falando Quem de são, escatologia. então, os filhos da prostituta? Vamos lá. Nós estamos falando de escatologia. Isso. Ok? E quem são os E filhos eu da preciso prostituta? até voltar um pouquinho para dizer o seguinte. Nós entendemos a guarda do sábado, está aqui, né? Nós entendemos a guarda do sábado profeticamente como a ser perseguida a igreja num tempo escatológico, o tempo do fim. Não é agora. Hoje nós entendemos a guarda do sábado da seguinte maneira. Nós temos o processo de justificação, Cristo Jesus. Todo o processo de justificação é através de Cristo. Qualquer pessoa que entenda isso de forma diferente está minimizando o sacrifício. Isso aí você concorda comigo. Ponto. Nós temos um processo de santificação. Nós entendemos que a guarda do sábado ela vai entrar hoje. Porque essa pergunta não surgiu, mas vai surgir. Hoje ela vai entrar no processo de santificação. Então, nesse processo de santificação, é óbvio que a pessoa tem um dia de guarda onde ela dedica somente para as coisas de Deus, é óbvio que ela vai ser uma pessoa com um cristianismo muito mais forte. Vamos fazer uma comparação. Se ninguém tira dia nenhum para Deus, e um adventista tira o sábado e guarda corretamente, que eu falo corretamente no sentido de comunhão, qual a chance dessa pessoa ter mais ligação com Deus? É muito superior. Ele está tirando um dia onde ele não trabalha, ele não quer se ligar às coisas da terra, ele não quer se preocupar com a escola que está atrasada ou com qualquer problema do trabalho, ele quer dedicar às coisas de Deus. Uma pessoa que faz isso, pastor Joaquim, por lógica, não é óbvio que ela vai ter uma ligação com Deus? Pessoa sincera de coração? Você não acha? Você concorda também, pastor Joaquim, que se o mundo seguisse e guardasse um dia bíblico como Deus queria que acontecesse, você concorda que o mundo seria um mundo cristão e não teria nem ateus? Imagina o mundo inteiro guardando um dia. Ok, pastor Joaquim. Não creio dessa forma. Tá? Porque os judeus, por exemplo, sempre guardaram. E nem todo mundo crê nisso. Enfim, nem todo judeu é salvo por causa disso. Enfim. Mas não é salvação. Ó, a verdade é essa. Não vamos entrar no tema, a questão dos mandamentos. Você conhece algum adventista que guarda todos os mandamentos de Deus? Que bom você fez essa pergunta. Olha só.
Nós temos que entender a guarda dos mandamentos de Deus Não, eu não quero da uma forma explicação. correta. Eu não quero explicação. Eu queria Repete que você a pergunta, respondesse. Joaquim. Ele quer saber se Você alguém guarda. conhece algum adventista que guarda todos os mandamentos de Deus? Da forma que Deus pede, Como sim. Deus manda. Você Porque conhece? o texto diz, Deus Você é perfeito. conhece? Deus diz, sede perfeito, como é perfeito E você o vosso conhece Deus que adventistas estás no céu. perfeitos. Calma lá, deixa eu falar. Então, peraí. Deus está pedindo perfeição ao ser humano. Sede perfeito, Joaquim, como é perfeito o vosso Deus que está no céu, o vosso Pai. Aham. Que perfeição é essa que Ele quer de você? Ele tá pedindo para eu não viver segundo este mundo. Ponto. Tá, mas eu não sou perfeito. Ninguém é Pera, não, perfeito. calma, mas e ninguém vai de- ser salvo por perfeição. Mas não é isso que eu tô agora, dizendo. Agora, me responde a pergunta. Eu estou tentando. Não, seja direto. Não tem jeito. Refaça a pergunta, Joaquim. Ele quer saber se alguém Se ele guarda o conhece sábado. alguém que guarda os mandamentos. Igual, você está falando dos mandamentos ou do sábado? Tá bom, o sábado. Sabe vai, qual você- que é o conceito de Você guarda? conhece alguém que guarda o sábado Da maneira- como a lei manda, por exemplo? Sim, não é que. Veja Como bem, a lei porque manda? a pergunta, veja bem, é porque você tem que entender como é que Deus quer que você guarde os mandamentos. Não é como a Eu lei vou manda? te dizer, responder. Pode, Sim, muito pode. obrigado. Joaquim é muito bondoso comigo. Hoje eu tô Joaquim. muito paciente por causa dos ouvintes, tá bom? Que reclamam muito que eu interrompo toda hora. Mas Joaquim, pode olha falar. só. O que é guardar os mandamentos de Deus? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você se batizou, qualquer ouvinte, desceu as sendo uma conversão genuína, desceu, quando ele sobe, que ele ressurge, que ele renasce para a nova vida, ele renasce com pecados ou teve os seus pecados eles sepultados nas águas? Veja bem, nenhum pecado é sepultado nas águas. É hipotético, Tá. é maneira de dizer, ficaram ali os pecados, saiu purificado, é novo nascimento. Quando ele aceitou É novo, Jesus, aceitou, foi confessou, batizado. Não, batismo não regenera Tá ninguém, bom, então, não purifica é ninguém. a conclusão Por da isso seita. que a igreja adventista rebatiza as pessoas. A pessoa Não, que não precisa foge saber não, disso, pai, vamos a pessoa ficar que aqui, peca, me ajuda. Se ela pecar 10 vezes, ela vai ser batizada 10 Sim, vezes. Não, mas eu quero que Porque você me o batismo regenera. Tá, mas E veja quem bem, o batismo não é regenera conclusão não é o disso. batismo, Ronan. Quem regenera é o Espírito Santo. Tá, mas pra gente não cair no batismo, Entendeu? a pergunta é porque pra você me ajudar. O que eu quero saber é o seguinte: a conclusão desse A aceito. pessoa aceitou Jesus, confessou aceitou, seus e pecados, agora falou, eu quero me batizar, seus pecados pronto. são apagados, Ok, ele eu- vai continuar pecando, e aí ele confessa os seus pecados, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pronto. É isso que você quer saber? Não, É o não. que você quer saber? Vamos lá. Então, naquele momento que ele ou que ele aceita Jesus, ou que ele sai das águas, não importa. Se foi uma conversão genuína, naquele momento ele sai purificado, ele aceitou, ele pediu perdão, Sim, zerou somos a regenerados. conta. Somos Não, regenerados. ajuda aí. Zerou Sim, a conta, sim, zerou sim. a conta. Somos regenerados. Tá bom. Semana O que é regenerado? Peraí, ele não Conclua. deixa. Semana que vem. Ele não deixa. Vai. Eu quero saber o seguinte: semana que vem, você foi lá, adulterou, ou brigou com a esposa, tratou mal, pecou contra Deus. Isso. A Tem pergunta é, se eu peço perdão imediatamente dos meus pecados, eu continuo naquele estágio em que os pecados foram apagados, ok? Sim. Eu continuo no estágio, vamos colocar um estágio salvífico, de salvo, estou salvo. Pedi a Deus, supliquei por perdão, ok? Essa aqui é a pergunta. Estamos na guarda dos 10 mandamentos exatamente igual. Como é que funciona? Eu guardo os mandamentos de Deus. Agora eu tropeço em algum deles, eu peço perdão a Deus. A questão é como que eu vivo a minha vida em relação à obediência a Deus. A questão sempre vai ser a obediência. Se eu quero obedecer a Deus, eu tropeço no sábado, por exemplo. Eu fiz alguma coisa errada. Ou eu tropeço nos mandamentos de Deus. Eu Joaquim, peço perdão. Joaquim. Igual você disse que pediria perdão caso você errasse uma semana depois. Ok. É a mesmíssima Pastor, coisa. Essa é a Joaquim. vida do cristão. Por isso Igual o apóstolo... vocês, estão iguais. Por isso o Pastor apóstolo Joaquim. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E ele diz: miserável homem que sou. Eu estou muito longe do apóstolo Paulo. Mas se ele se considerava dessa forma, quem sou eu? Mas Isso, respondendo a sua por, pergunta. eu estou te respondendo. Por isso que ninguém é salvo por aquilo que faz. É salvo por crer em Cristo, crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua Concordamos casa. igual. Se a tua casa crer também, serão salvos. Então veja bem, dentro do que a Bíblia diz então que o sábado é o selo de Deus? Não tem um versículo. Não existe um versículo que diga que o sábado é o selo de Deus. Isso é uma suposição da igreja adventista do sétimo dia, de Ellen White. E, infelizmente, é terrível isso. Agora,
E eles, inclusive, a igreja adventista, Você guarda qual acaba dia? Qual blasfemando, desculpa que eu vou te dizer, tá? Para mim é isso que a igreja faz. Blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque chega ao ponto de dizer que o sábado toma o lugar do Espírito Santo. Porque eu li vários... Ué, peraí. Se a pessoa foi selada com o Espírito Santo da promessa, e Ellen White vem e diz assim, o selo de Deus é a guarda do sábado, não está substituindo o Espírito Santo? Isso é o entendimento não está substituindo o Espírito claro Santo? Que não. Óbvio que não. Não. Então, são mais Então um o selo de Deus é o sábado. Você acredita que é mais de um selo? O selo Porque, não é assim, uma marca? Na Bíblia, Ronan, o selo de Deus é o Espírito Santo. Sim. Então, vós foste selados com o Espírito Santo, não sei o que lá. Tem vários textos que falam isso. Textualmente, não é interpretação. Sim. É o texto. Sim. Aí você diz assim, na escatologia é o sábado. Aí o Joaquim fala assim, então você está tirando o Espírito Santo que está no texto e colocando o sábado como selo de Deus, o qual não é exatamente um texto no Novo Testamento. Há uma interpretação. Aí ele está dizendo o seguinte, isso aí não é uma blasfêmia? Tirar o Espírito Santo que está no texto e colocar um que é uma interpretação? Não, porque blasfêmia seria se eu dissesse assim, nós achamos que o selo de Deus substitui o Espírito Santo. Nós não estamos falando isso. Mas entendeu? não substitui? Não, mas não substitui, não é isso. Sim, não. Então quem é o selo de Deus? Veja Qual bem, é o selo de Deus veja lá bem, no Novo vamos lá, Testamento? Ellen White diz que o sábado importa em salvação. Ellen White diz que vai ser traçada uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Quem Mas são os isso que é servem a Deus? escatológico, O Joaquim. sábado. Vamos lá. Mas peraí, não só escatológico, por favor. Não, para então pensar. a divisão é essa. Quem são os que guardam o mandamento? Não são quem são os que guardarão os mandamentos de Deus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? E tem a fé em Jesus. Quem são esses? Os sabatistas. Então é hoje o selo, não é a semana que vem, o ano que vem. Que bom que você citou esse texto. Então, E aí, o que eu faço com esse texto? Você, segundo a interpretação da igreja, tem o selo de Deus, que é o sábado. Mas a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Ok, Ronan, tá contigo. Tá.